Gênesis capítulo 22. E aconteceu depois destas coisas, que provou Deus a Abraão, e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o em holocausto sobre uma das montanhas que eu vou te falar. Então se levantou Abraão pela madrugada, bem de manhã, abardou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque, o seu filho, rachou lenha para o holocausto, levantou-se, foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe, e disse Abraão aos moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, pôs sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e os 2 caminharam juntos. Então falou Isaque a Abraão seu filho, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro, para o holocausto, meu filho. E assim continuaram caminhando juntos. E vieram ao lugar que Deus lhes disse, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. Então Abraão estendeu a sua mão e tomou o cutelo para imolar seu filho, mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nenhum mal, porque agora eu sei que temes a Deus, e que não negaste o teu filho, o unigênito. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado por suas pontas num mato. E foi Abraão, tomou o carneiro, ofereceu em holocausto em lugar de seu filho, e chamou aquele lugar, o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor proverá. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre o título dessa mensagem mesmo, o sacrifício de Isaque. Mais precisamente no dia que Deus, porque Ele pode fazer isso, Ele fez isso com Abraão, Ele pode fazer comigo, Ele pode fazer com você, Ele pode fazer com qualquer um. O dia que Deus resolveu fazer uma análise, tirar de dentro para fora, o dia que Deus resolveu mostrar para o mundo inteiro o que tinha no coração do seu servo, o dia em que Deus resolveu analisar o coração de um crente, melhor, vamos resumir isso aí, o dia que Deus pediu a prova de amor. É isso que nós temos nesse texto, uma prova de amor. A prova que Deus pediu de Abraão é uma prova difícil. Abraão, ele foi aprovado. Nem sempre nós somos aprovados, mas uma coisa é certa, pelo Abraão nós podemos aprender muita coisa. Então, o que é uma prova de amor, né? Vamos começar aí. É um teste para saber se realmente nós amamos ou não a Deus, para saber se o que tem dentro do nosso coração, se nós guardamos ou não os seus mandamentos. Agora, toda essa frase que você está lendo aí, não é minha não, essa frase vem do próprio Deus. É Deus que decidiu o que é exatamente uma prova de amor. Essa palavra prova, como ela está aqui, não aparece muito nos 5 primeiros livros da Bíblia, não. São poucas vezes. Mas das poucas vezes que ela aparece, Deus
ele mostra para nós o que é uma prova de amor. Da onde eu tirei essa palavra, né? Primeiro, do livro de Deuteronômio, capítulo 13, versículo 3. O Senhor vos prova para saber se amais ao Senhor vosso Deus com todo o coração e com toda a vossa alma. Então, por que Deus nos prova? Está escrito aí. Deus, ele prova para saber se amais o vosso Deus com todo o coração e com toda a alma. Então, aquela concepção ali que nós colocamos, ela não vem de um homem, é Deus que está dizendo. Por que Deus prova? Bom, para saber se você ama Ele de todo o coração e de toda a sua alma. Muito bem, um outro versículo, no mesmo livro, no capítulo 8, no versículo 2 de Deuteronômio, falando, com Israel, para te provar, para saber o que tem dentro do seu coração, se você guarda o mandamento ou não guarda o mandamento. Então, dessas duas vezes que a palavra provar aparece, é a mesma aqui do capítulo 22, no versículo 1, que diz assim: e aconteceu depois destas coisas, que provou Deus a Abraão. É por isso que nós falamos. Depois destas coisas, Deus resolveu perguntar para Abraão o que tinha dentro do coração dele, se amava ou não amava o Senhor. Agora, Deus exigiu essa prova de amor. Versículo 2, que prova foi essa, Então, aqui nós temos: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu vou te falar. Olha, o que Deus está pedindo aqui, Ele não pediu de nenhum outro homem, nem antes e nem depois. É uma coisa inédita. Ele não pediu de ninguém. E uma outra coisa, outras pessoas tiveram o amor provado em circunstâncias bem diferentes, como por exemplo o Sadraque, o Mesaque, o Abdenego, lançado na fornalha. Como por exemplo Daniel, lançado aonde? Na cova dos leões. Você não pode olhar e dizer que aquilo não foi uma prova de amor. É uma prova de amor. Mas uma coisa é você ser jogado na cova dos leões. Outra coisa é você ter que jogar uma pessoa que você ama na cova dos leões. Então, o que Deus está pedindo para ele, meus irmãos, é a coisa mais difícil e mais incompreensível que Deus podia pedir para uma pessoa até o dia de hoje. A imolação do seu filho, aqui como ele fala, o seu filho que tu amas, no versículo 2, no monte. Agora, quando nós analisamos a vida do Abraão, a gente tem que colocar essa história dentro de um momento da vida dele. Então, o momento que o Abraão vivia era muito favorável, era muito tranquilo. É um momento assim que dentro da história dele quase que não teve. Então, olha só, aqui, meus irmãos, no capítulo 21 e versículo 33, diz que ele plantou um bosque em Berseba e invocou lá o nome do Senhor, o Deus eterno, e peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. O que o Abraão está fazendo aqui? Bem, o Abraão, ele está vivendo literalmente, na sombra e na água fresca. Deus, ele fez uma promessa no capítulo 12, versículo 7. Ele disse para Abraão: Abraão, está vendo essa terra aqui? Eu vou dar para você. Eu vou dar para a sua descendência. Foi uma das promessas que Deus fez para ele, é que aquela terra, a terra de Canaã, seria dada para a descendência dele, no capítulo 12, versículo 7. Então, quando Abraão escuta isso, se você volta comigo no capítulo 12, ele é completamente ativo. Você não vê um homem parado, não, você vê um homem ativo. Capítulo 12, versículo 8, veja só as frases: moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente, de Betel, armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente, Ai ao oriente, edificou ali um altar ao Senhor, invocou o nome do Senhor, depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda mais para a banda do sul. Você está vendo aí? Ele se move daqui, ele vai para acolá, e tem um porquê.
quando você vê no capítulo seguinte, no capítulo 13, veja aí no capítulo 13, e ele, versículo 17, Deus diz assim para ele: levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque eu vou te dar. Então Abraão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Manrê. O que você vê é um homem sempre ativo. Você vê um homem andando. Você não está vendo um homem andando porque ele quer andar. Você está vendo o homem andando porque Deus falou: olha, eu vou te dar essa terra, só que é o seguinte, você vai ter que percorrer ela. Você vai para cima, você vai para baixo, você vai para o norte, você vai para o sul, você vai para os lados, você vai para o oriente, você vai para o ocidente, você percorre ela na sua largura e no seu comprimento. O que significa isso? Eu não quero ver você parado. Então, irmãos, até o nascimento de Isaac, ele foi muito ativo. A história dele dá é bastante coisa. Então, ele foi armando a tenda em muitos lugares. Aqui, nesse momento, Deus falou, vai para lá e vai para cá. Só que, como nós vimos no capítulo 21, versículo 33, ele faz duas coisas interessantes. Primeiro, que ele já tinha cavado um poço, até aí tudo bem. Todo lugar que ele ia, provavelmente teria que cavar um poço. Então, ele tem a água fresca. A questão é que no versículo 33 do capítulo 21, ele planta um bosque. Agora, por que uma pessoa que é peregrina, ela vai plantar um bosque? Porque a árvore demora para nascer, a gente sabe disso, é uma coisa que, olha, vou plantar árvore aqui, eu quero chupar manga, então você planta um pé de manga, não é uma coisa assim, de repente. Parece, meus irmãos, tá? Que ele se acomodou, no momento da vida dele, esse momento espiritual, depois que o Isaac nasceu, ele se acomodou. Então a pergunta aqui, será que ele teria se tornado o senhor sofá? Então o Abraão se tornou o senhor sofá? Isso era uma brincadeira que um irmão da nossa igreja fazia com o outro aqui. Ele dizia que ele vivia grudado no sofá. Mas olha lá, que é isso, o senhor sofá? É aquele camarada que se aposentou, comprou uma televisão enorme, pôs lá na parede dele, comprou um belo de um sofá, um bom controle ali na mão e tal. Então ele está lá de manhã, ele está lá de tarde, ele está lá de noite, ele é o senhor sofá, ele é completamente acomodado. Ainda pega um programinha aí do Sky, ou um Sky Gato, e aí fica mais acomodado ainda. E aí, irmãos, você vê, o Abraão parece que ele está desse jeito, com amor frio, e ele já tinha uma história para contar, era muita coisa que ele tinha feito, até guerra ele fez, mas olha, a vida dele é uma epopeia, é história em cima de história, já tinha percorrido o mundo inteiro, quando isso aconteceu, mas agora o Isaac nasceu. Para que eu vou ficar correndo para lá e para cá? Para que eu tenho que fazer mais coisas? Para que eu tenho que fazer tudo isso? Então, o que exatamente ocupava o coração do Abraão? Porque até o Isaac nascer, a preocupação do Abraão realmente era servir a Deus, correr para lá e para cá. O Isaac nasceu, o homem parou. Sabe, quando nós recebemos uma bênção maravilhosa de Deus, o que deveria acontecer com a nossa vida espiritual? Melhorar, não é assim? Melhorar. Bem, vamos dizer que Deus me dá um baita de um carrão, minha vida melhorou, mas eu não vai dar nem tempo de ir para a igreja, porque eu tenho que cuidar desse carro aqui, é assim que funciona, mais ou menos é isso que está acontecendo na vida do Abraão. Bem, mas agora eu estou sossegado, antes eu tinha que estar lá junto, fazendo oração sempre, porque minha vida estava muito atribulada, mas agora está em paz. Está tão tranquila a minha vida que eu não preciso tanto agora de orar, eu não preciso de ficar pedindo oração ou coisas assim. Meus irmãos, parece que quanto melhor está a vida, pior está a espiritualidade. Acho que a Valéria vai lembrar, ela estava conversando com o irmão, aí o filho desse irmão estava lá, com uns probleminha lá, porque tinha arrumado uma namoradinha que estava dando um trabalho medonho. Aí o pai dele disse, não, é bom porque ele não tem problema, então ele vai arrumar um problema.
É bom para ele arrumar um problema. Eu pensei assim, uma coisa, né? Calma aí, né? Mas parece que tem que ter um problema para a gente servir a Deus. O que acontece quando o nosso amor por Jesus esfria? Ir na igreja torna-se um hábito religioso. Nem preciso ir, mas eu vou, né? Eu vou porque senão eles vão começar a falar. Minhas orações, automáticas, completamente automáticas. Eu não tenho um tempo de oração, apenas quando dá, eu oro. Ler a Bíblia, bom, se eu posso ler a Bíblia, eu posso ler um livro, eu posso ver meu tablet, vou ver meu tablet, pronto. Então a Bíblia é uma leitura qualquer, faço ou não faço, se der, eu faço. E o pior de tudo, é que nós perdemos completamente o amor pelas almas. Olha, isso aí é característica de um coração que está frio, quando nós não temos mais o interesse de visitar, de convidar, de pregar, de anunciar. Isso é o perfil do Senhor sofá espiritual. Ele não tem desejo de fazer nada, não tem motivação pelas coisas espirituais. O que o Deus quer que o Abraão faça aqui, né? Vamos lá, vamos com essa pergunta. O que Deus quer que Abraão faça? Bom, no capítulo 22, no versículo 2, Deus quer que o Abraão faça um holocausto. Agora eu quero lembrar aos irmãos que de todos os sacrifícios, parece que esse aí era o mais cruento de todos eles. Porque pegava o animal e tinha que tirar o coração daquele animal e as coisas do animal, lavar os pés do animal também, e depois pegar as coisas lavadas, o coração, as vísceras e todo o animal, colocar no altar e queimar tudo, do jeito que está escrito aqui, olha, se sua oferta for holocausto, oferecerá macho sem mancha à porta da tenda da congregação, oferecerá pela sua própria vontade, por isso que está em negrito aí, porém a fressura, quer dizer, o interno do animal, o coração, sabe, essas coisas, porém a fressura e as pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isso queimará sobre o altar. Não poderia chegar lá e jogar no altar o bichão, não, tinha que abrir ele, tá? Abrir, arrancar o coração, lavar as pernas, pegar o... Irmãos, holocausto é isso aí. O que representava esse sacrifício? Você está vendo aquela frase? Oferecerá de sua própria vontade, quer dizer que Cristo, esse macho, sem mancha, ele se apresentou de própria vontade, ele disse, ninguém tira minha vida não, eu de mim mesmo a dou, e ele foi lá, ele entregou-se de corpo e alma, ou seja, o seu coração foi dado para nós, a sua vida externa, que era pura, lavada, foi dada para nós. Agora, isso representa também, no caso de Abraão, que ele de boa vontade, voluntariamente, está lá, holocausto, da sua própria vontade, ele teria que pegar aquilo que tinha de mais valioso na sua vida. E o que tinha de mais valioso na vida de Abraão? Versículo 2 responde para nós, era o filho amado, era o Isaque. Então pega isso que é mais amado e coloca no altar para mim, vai lá, oferece como holocausto, ou seja, holocausto no sentido, entrega inteiramente esse menino para mim, eu quero ele inteiro para mim, é o que Deus está pedindo para o Abraão. Como eu disse, é uma situação difícil, versículo 3, aí nós temos os 3 dias mais difíceis da vida de Abraão. No versículo 3 diz que ele se levantou de madrugada, bem de manhãzinha, por isso que repete 2 vezes, de manhã, bem de madrugada. Abardou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços, Isaque, seu filho, fendeu lenha para o holocausto, levantou-se, foi ao lugar que Deus dissera. Veja a prontidão, apesar de ser os 3 dias mais difíceis da vida do Abraão, ele é pronto. Meus irmãos, a prontidão mostra amor também. Quando nós estamos prontos para servir ao Senhor,
Ele levantou cedo, ele carregou o burrico, ele chamou os seus servos e levou tudo que é preciso para o sacrifício. A lenha, levou a faca, levou o fogo e o cordeiro levou também. Levou tudo que era preciso para o sacrifício. E quando você olha esses versículos aqui, no versículo 4, ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe, e disse Abraão aos seus moços. Você pode imaginar que ele, o seu filho e os moços, eles estão caminhando numa viagem de 3 dias, morro acima, tá? Morro acima, ninguém dá uma palavra. Silêncio total. Aqui, como eles dizem, um silêncio sepulcral. É porque diz que lá no sepulcro é silencioso o negócio. E é mesmo. Você vai no cemitério, é meio quieto o negócio lá, não tem muita gente gritando, não. E por que esse silêncio todo? Olha, você pode adorar Deus em silêncio. O Abraão, ele está quietinho. Ele não tem uma pergunta para fazer a Deus. Ele poderia olhar e dizer, Senhor, por que o Senhor está fazendo isso? Ele não fala. Ele não tem uma palavra de protesto. Ele podia dizer, Senhor, protesto. Isso não está certo, não. O Senhor falou que ia me dar um filho, agora o Senhor está querendo tomar o meu filho? Protesto. Eu não admito uma coisa dessa. Eu posso até fazer porque eu sou um camarada obediente, mas eu faço debaixo de um protesto. É assim. Às vezes a gente fala que quer obedecer a Deus, mas está sempre protestando. Ou pedindo para Deus, Senhor, por que o Senhor não reconsidera isso, Senhor? O Senhor é um Deus maravilhoso, misericordioso, bom. O Senhor é um Deus bondoso. O Senhor pode reconsiderar. Vai adiantar de quê a morte do meu menino para o Senhor? Então ele podia perguntar, ele podia protestar, ele podia pedir uma reconsideração, ou ele poderia ir murmurando, porque quando uma pessoa murmura, Deus fala que ele murmurou. Aqui há um silêncio. Ele poderia ficar resmungando dentro dele, mas ele não fez isso. É engraçado que por Sodoma ele fez, lembra? Por Sodoma ele ficou insistindo lá, mas se tiver 10 justos, não é assim que ele fez? Mas no caso do filho dele, ele abaixa a cabeça, ele vai quieto. Em momento nenhum ele pensa em desistir. Ele está triste, pode ser que tinha dúvida no coração, tudo isso, está com medo, mas nada tirava o foco dele, nada. Nem mesmo quando o filho dele começou a conversar com ele. E aí, meus irmãos, era uma hora muito dura, porque, pai, aí ele vai conversar com o menino. Então, veja só, lembra disso, pode passar? Quando você não entender alguma coisa que está acontecendo, você faz como Abraão, adora em silêncio. O silêncio foi quebrado, pelo próprio Abraão. O silêncio foi quebrado, e foi também quebrado por palavras de fé. Ele abre a boca 2 vezes, nesses 3 dias, e as 2 vezes foi para dar a palavra de fé. Ele que precisava receber, na verdade, ele concedia a palavra de fé. Bem, ele tem uma palavra de fé para os servos, aqui no capítulo 22 e no versículo 5. Disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, voltaremos para vós. Então ele dispensa a ajuda dos empregados, dos servos, e ele vai até o monte adorar. Ele avisa, ele fala, olha, vocês vão ficar aqui, pode descansar, eu e o menino, nós vamos lá no monte, e nós vamos voltar, nós vamos lá, nós vamos adorar, e depois nós vamos voltar. Agora, uma pessoa, meus irmãos, com uma tarefa tão difícil dessa, pensar em adoração, ele não está pensando em adoração, ele está afirmando adoração, mais do que isso, por isso que diz que foi uma obra de fé, também, porque pela fé Abraão entregou, sacrificou o filho, levou para ser sacrificado, então ele vai lá, ele diz, nós vamos adorar e nós vamos voltar. O autor de Hebreus explica, ele tinha fé que Deus podia até ressuscitar o seu filho, detalhe,
Não temos a palavra ressurreição antes desse acontecimento, ou seja, também seria uma coisa inédita na vida de uma pessoa que temesse a Deus, mas ele acreditava. Por quê? Porque Deus não pode mentir. Se ele falou que Isaac vai ser chamado da minha descendência, então Deus não pode mentir. Se Deus levar o menino, ele tem que trazer o menino. Ele está dizendo aqui, se eu tiver que subir com o menino, eu tenho que descer com o menino. Eu não posso subir com o menino e não descer com o menino. Eu preciso subir e descer, porque Deus não mente. Agora, mais difícil ainda, Deus tem uma palavra de fé para o seu filho. Você vai ver aqui no versículo 6, que ele toma a lenha do holocausto, põe sobre Isaac, depois tomou fogo, cutelo na sua mão, e os dois foram juntos. Repare você, meu irmão, você que gosta de ler a palavra de Deus, eu sei que você gosta, o Isaac carrega a lenha, que é o mais pesado, e o Abraão carrega numa mão, porque ele já é velhinho, ele carrega uma faca e o fogo. Mas os dois caminham juntos, os dois estão caminhando juntos. Dessa vez, é o Isaac que quebra o silêncio. Você vai notar aqui no versículo 7, então falou Isaac a Abraão seu pai, e disse, você sabe que no original, eles têm algumas coisas lá, que é como assim, ele tentou falar, então falou, quer dizer, ele tentou falar e não falou nada. Aí ele disse, pai, mas também não falou nada. Ele faz uma tentativa, praticamente em silêncio, sabe? Tenta argumentar. Depois sim ele fala, pai. E depois que o pai fala, eis-me aqui meu filho, ele cria coragem e faz a pergunta. Olha, o Isaac, na verdade, aquilo que ele mais temia, e ele já estava prevendo, é como se ele olhasse assim e falasse assim, calma lá, aqui tem o fogo, aqui tem a faca, aqui tem a lenha, esse negócio de subir só nós dois, esse negócio dos meninos ficar lá embaixo, eu sou o sacrifício. É por isso que ele teme conversar com o pai dele, porque como é que ele vai perguntar para o próprio pai, e dizer assim, pai, o senhor vai me sacrificar? Não é uma pergunta fácil de fazer. Então ele pergunta de uma forma diferente, ele fala assim, meu pai, disse, eis-me aqui meu filho, ele disse, está aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Estranho, meu pai, porque eu não estou vendo o cordeiro, não é um holocausto? Então, mas cadê o cordeiro? E aí, meus irmãos, Abraão, mais uma vez, ele dá uma palavra de fé. Então, aquele silêncio foi quebrado com duas palavras de fé, uma para os empregados e a outra aqui para o próprio filho. Deus disse a Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Deus vai cuidar de você, melhor, né? Deus vai providenciar um cordeiro para você. É isso que vai acontecer. Na verdade, o Abraão está dizendo, meu filho, você é o sacrifício. E Deus vai providenciar para você um substituto. É isso que Deus vai fazer. É uma palavra de fé que sai da boca do pai dele. Irmãos, foi nesse momento que o Abraão, ele ganhou um companheiro de fé. Ele já tinha uma companheira de fé. Agora ele tem um companheiro de fé. Sara é uma companheira, agora ele arruma mais um companheiro que é Isaac. Por quê? Você vai notar que novamente aparece a palavra, caminharam ambos juntos, no final do versículo 8, reparou aí? Os dois estão caminhando juntos. Então vamos de novo aqui, no final do versículo 6, eles foram juntos, e agora, no final do versículo 8, eles estão juntos. O que isso significa? Significa que Isaac poderia ter ido embora. Significa que Isaac ele poderia não receber aquela palavra de fé. Significa que Isaac também tem que dar uma prova de amor. E Isaac faz o quê? Bom, eu sou o sacrifício, então eis-me aqui, Senhor. Cumpra-se em mim segundo a sua palavra. Versículo 9, vieram ao lugar que Deus lhe dissera, edificou Abraão ali um altar, pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque seu filho, deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. Então, meus irmãos, aqui
nesse momento que ele se deixa amarrar, o Abraão ganha esse menino para ele. Ou seja, agora eu tenho um companheiro de fé. Por isso a gente chama esse momento aqui de amarração. O pai vai amarrar o filho no altar de Deus. Tem uma palavra que chama akedá. Então é isso aí. O Isaac amarra o filho porque ele se deixa amarrar. Foi a maior prova de amor que um homem já deu para Deus. Tanto por parte do Abraão, quanto por parte de Isaac. Aí, meus irmãos, Abraão, ele dá prova do seu amor por Deus. Ele entregou o seu filho no altar, e aí temos o holocausto. Por que temos um holocausto? Repare aqui comigo. Ele deposita o seu filho nas mãos de Deus. Deus quer o meu filho, está aqui, meu filho está aqui, é teu. Tá? Deus, ele dá para Deus o quê? O fruto de suas orações passadas. Toda a sua vida pregressa, toda a sua vida de fé, mais de 40 anos de oração por esse menino para nascer, e agora adolescente, jovenzinho, muitos anos de oração. Ele está fazendo o quê? Ele está entregando todos os seus anseios, todas as suas orações passadas, está entregando na mão de Deus, como resultado. Senhor, está aqui, eu orei, eu pedi, tenho orado por ele, mas eu coloco ele no seu altar. As orações passadas minhas estão aqui na sua presença. E melhor ainda, ele dá para Deus o que ele tinha de mais precioso no presente, no dia a dia. Aqui é uma tarefa muito difícil. Entregar o passado para Deus já não é uma coisa fácil. Também não é uma tarefa fácil. Agora, entregar o presente para Deus, dizer, olha, o meu dia a dia é teu, Senhor. Eu quero dar a prova de amor no dia a dia. Porque às vezes acontece alguma coisa no passado e a gente fica com ódio de Deus. Se rebela contra Deus. Aconteceu uma coisa muito triste na minha vida, então eu não gosto mais de Deus. Eu não entrego no altar. Mas mais difícil é entregar o presente nas mãos de Deus. Principalmente quando o presente, eu já estou rico, estou bem instalado, estou na base da sombra e água fresca. Esse é um momento difícil. Meus irmãos, se a pessoa está desempregada, ele clama a Deus. Se tiver já concursado, bem feito e tal, dá um trabalho para orar. É aquilo que eu estava dizendo lá atrás. Então ele entrega o passado, ele entrega o presente e agora ele entrega o futuro. Isaac representava tudo isso na vida de Abraão. O presente, o passado e o futuro. Todas as suas esperanças de continuidade foram colocados ali, no altar de Deus, o futuro. Então, meus irmãos, tudo está nas mãos do Senhor. O que o Abraão quis dizer com esse gesto? O que ele quis dizer? Senhor, eu te amo, de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento e com todas as minhas forças. Eu te amo, Senhor. É isso que é um holocausto. O holocausto moderno é isso. É você pegar o seu coração, é você lavar as suas pernas, ou seja, eu entrego o meu interior, que é o meu coração, os meus sentimentos, e a minha vida, o meu andar, o meu dia a dia no meio das pessoas, eu quero entregar para o Senhor, ó Deus. Eu quero colocar no seu altar, quero dar a minha vida para o Senhor. Isso é um holocausto moderno. Agora tem uma pergunta, não é? Quem precisava dessa prova de amor? Quem é que precisava dessa prova de amor? Com certeza não era Deus. Deus não precisa da nossa prova de amor. Mas ele está pedindo aqui para o Abraão ir lá, está provando, está escrito no versículo 1, né? Que, versículo 2, perdão, 1 não, né? É o versículo 1, né? Estou aqui no capítulo errado. Depois destas coisas, provou Deus a Abraão. Está escrito aí, mas Deus não precisa. Olha bem a pergunta. Quem precisava dessa prova de amor? Quem? Deus que não é.
Porque Deus sabe tudo. Deus sabe o meu passado, meu presente, meu futuro, antes da fundação do mundo. Deus sabe tudo que vai acontecer comigo, Deus sabe tudo que eu vou fazer amanhã, depois e sempre. Ele me conhece por dentro mais do que eu mesmo me conheço. Deus sabe tudo. Então não é para Deus, essa prova de amor, não é para Deus saber que eu amo Ele. Ele já sabe se eu amo ou se eu não amo Ele. Quem precisava dessa prova de amor? Abraão precisava dessa prova de amor. O Abraão precisava reacender aquela intimidade com Deus. Aquilo era importante para a vida dele. E se tiver que ter uma prova de amor para reacender a nossa intimidade com Deus, então, Senhor, que o Senhor nos sonde e que o Senhor nos examine por dentro, prova se tem alguma coisa dentro de mim que te entristece e me guia pelos seus santos caminhos. É assim que diz o salmista. Mas nós vamos ver depois, já esse versículo, não é depois não, é já. Não é? Então Abraão precisava daquela prova de amor, porque reacende aquela intimidade que estava morna. E também, irmãos, para conquistar o coração do seu filho. Ele, provando o amor que ele tinha para Deus, o filho viu aquela prova. O filho quis ser igual ao pai. O filho olhou e disse, eu quero ser como meu pai. Meu pai, ele tem uma palavra de fé sobre essa situação tão difícil. E é nessas horas difíceis mesmo que nós temos que ter uma palavra de fé. E o Abraão tinha uma palavra de fé para os empregados, para o próprio menino e para ele mesmo. Ele autoafirmando para ele mesmo, o meu menino é a minha continuidade. Deus vai cuidar do meu menino. Por isso foi muita fé, mas ele conquistou o coração do seu filho para Deus, nessa prova de amor. Lembra que o Isaac é chamado pelo próprio filho, a fé do Isaac é chamada pelo próprio filho de temor de Isaac. Esse temor é nesse momento aqui. Agora, meus irmãos, as pessoas ao redor que viam o que estava acontecendo, e depois souberam de tudo que aconteceu, como nós estamos sabendo. Olha, foi muito importante para o Abraão dizer para todo mundo ali, eu amo a Deus de todo o meu coração. Eu estou entregando tudo que eu tenho para o Senhor. Ele disse isso publicamente nesse ato. Agora, não somente o Abraão precisava daquela prova de amor, como nós aqui, a nossa igreja, a Igreja Batista da Fé, ou qualquer crente em Cristo Jesus, nós precisávamos dessa prova de amor do Abraão. Nós precisamos. Por quê? Porque se o Abraão, ele conseguiu, como homem que nós somos, dar uma prova de amor para Deus, ter o amor dele por Deus provado, nós também podemos. Nós podemos provar que nós amamos a Deus. Nós somos fracos, nós somos falhos, mas nós podemos mostrar para as pessoas, mostrar para os nossos filhos que nós amamos a Deus. E eles, meus irmãos, não vão se esquecer. Aí tem uma outra pergunta: e se o meu amor se mostra fraco? Se de repente Deus quiser que eu prove o amor, e eu não conseguir provar o meu amor, eu cair, eu não ser forte, se o meu amor se mostrar fraco, parece, irmãos, que o salmista aí, como eu disse, tem alguma coisa para nos ensinar. Vejamos o exemplo do salmista: sonda-me, ó Deus, analisa o meu coração. É uma coisa que ninguém aqui pode fazer. Os cardiologistas pode nada. Vai fazer um exame, só vai saber se está entrando mais sangue, menos sangue, se está maior, está crescendo, está diminuindo, se tem alguma coisa entupida, se não está fazendo tum-tum-tum de direito, está fazendo tum-tum-tum. Isso eles sabem, tá? Eles sabem mais ou menos alguma coisa em relação ao coração, na batida dele ou na não batida dele. Agora, sobre sentimentos, eles não podem, mas Deus pode. E Deus já sabe.
Então o salmista, ele tem coragem para dizer para Deus: sonda-me, ó Deus, e analisa. Aqui a tradução é analisa, mas você pode escrever ali: prova o meu coração, porque tem tradução que traz essa palavra: prova o meu coração. Aí ele continua: examina-me, avalia as minhas inquietações, as minhas perturbações, os meus temores, os meus medos, os meus pecados, as minhas falhas, os meus maus pensamentos. Examina-me, avalia as minhas inquietações, vê se há em mim algum sentimento funesto, algum sentimento imprestável, se tem alguma coisa dentro de mim que não se aprova. Eu quero que o Senhor examine, eu quero que o Senhor veja, como nós falamos para o médico, doutor, né? Não estou legal, o que está acontecendo? Estou com uma batedeira aí, não é? Ele vai dizer: você tem que tomar mais um pouquinho de vitamina D, né, Lara? Né? Tá tudo bem aí, não é para se assustar, né? Veja só, ele está pedindo para Deus: tem alguma coisa que não presta aí? Mas está pedindo para analisar, se não tiver alguma coisa que não presta, você foi reprovado, não passou no teste. Bom, ele não diz só isso, ele diz assim: guia-me pelo caminho da vida eterna. Qual é o objetivo desse pedido? Ele não se acha digno e nem acredita que ele vai passar pelo teste da prova. Não. O que ele pede é ajuda para Deus realinhar. Ele diz assim: guia-me pelo caminho da verdade ou pelo caminho da vida eterna. Dá uma analisada, Senhor. O Senhor sabe o que tem de bom, o que tem de ruim. Tem muito mais coisa ruim do que boa. Então, Senhor, pega esse coração e coloca nos seus trilhos. Coloque nas suas mãos, nos seus caminhos. É isso que ele está dizendo. Então, irmãos, primeiro que nos falta coragem para pedir essa prova, essa é a verdade. Nos falta coragem. Segundo, será que eu quero mudar? Será que realmente eu quero mostrar para as pessoas que eu amo a Deus? E eu amo a Deus, mas eu quero mostrar para as pessoas que eu amo ao Senhor. As pessoas podem olhar para você e dizer, ou para mim: esse camarada ama ao Senhor? O que Deus exigiu de Abraão, ele executou em si mesmo. Olha lá. O que ele pediu para Abraão? Para sacrificar o filho. Ele pediu isso: vai lá, oferece em holocausto, e Abraão foi e ofereceu. Agora, mesmo com toda a prontidão, com toda a execução do Abraão, de amarrar, de levantar a mão com a faca, tudo isso, Deus manda o anjo e fala: Abraão, Abraão, não faças mal ao menino. Ele diz isso, capítulo 22, veja aqui comigo, no versículo 12: não faça mal ao menino, porque agora eu sei que teme a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. O que Deus pediu para Abraão, Deus não permitiu que Abraão executasse. Como eu disse, ele não precisa, meus irmãos, de que eu mate um filho, ou um filho me mate, para saber se eu amo ou não amo ele. Não precisa. Aquilo foi uma prova de amor, e ele passou naquele teste da prova do amor, e Deus não permitiu. Não faças mal ao menino. O que Deus queria? Na verdade, o que Deus queria era mostrar, não só para o Abraão, mas para o mundo inteiro, o tamanho do amor dele por nós. Existe um versículo na Bíblia, que está lá em Hebreus, eu queria que você lesse comigo. Infelizmente, esqueci de pôr na tela aqui, tá? Mas se encontra no livro de Hebreus, no capítulo 11 do livro de Hebreus, o versículo... Alguém tem uma Bíblia aí para me emprestar rapidinho? Tem uma Bíblia aqui.
Essa Bíblia de púlpito aqui tem uma página faltando justamente nessa, né? Então, aqui tem o versículo, Hebreus, capítulo 11, e versículo é o 19. Do 17 fala dessa oferta, né? Só que o versículo 19 fala exatamente da prova do amor, mas não do amor do Isaac, do Abraão por Deus, mas o amor de Deus por nós. Então o versículo 19 diz assim: e daí também em parábola o recobrou. Repare que pode parecer um pouco difícil esse versículo aqui, pelo texto. Quando Abraão subiu e ele viu aquele monte, naquele momento que ele viu aquele monte, ele estava conversando com seu filho, ele disse: nós vamos voltar, Deus vai providenciar um cordeiro para você. Mas o Espírito Santo diz mais para nós, diz: olha, isso que aconteceu foi uma parábola. Tem dois jeitos de contar a parábola, até mais de dois. Um jeito de contar a parábola é assim, né? Havia um homem que estava descendo de Jerusalém para Jericó, né? Parábola do bom samaritano. Bem, isso aí é uma parábola contada com palavras, mas tem parábola que é contada por gesto. É como um quadro pode ser uma parábola. Você vê lá o quadro da independência, com lá o Dom Pedro, né, gritando independência, mano. Aquele quadro é conhecido. Pois bem, veio um quadro do amor de Deus por nós, foi uma parábola. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Deus queria ensinar, através de Abraão, o que é uma verdadeira prova de amor. Ele não aceitou o Isaac, o filho unigênito de Abraão. Não, ele tinha Ismael. Quem fala filho unigênito é a Bíblia. Só Jesus e Isaac é chamado de unigênito na Bíblia. Então, ele não aceitou o unigênito de Abraão, mas ele entregou o unigênito dele. O que Abraão fez foi a maior prova de amor, e Deus não permitiu. Mas agora o que Deus faz é a maior prova de amor. Aqui nós temos alguns versículos que mostram essa prova de amor. Não existe maior amor do que este. Qual? O de dar a vida pelos seus amigos, dar a própria vida pelos seus amigos. Jesus disse isso: não tem amor maior do que este. O que Jesus Cristo fez na cruz foi a maior demonstração de amor. Não só Jesus, como o Pai. Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. Foi um presente de Deus para a humanidade. Continuando, no outro versículo, agora é Paulo dizendo: Deus prova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda estávamos ou andávamos no pecado. Então, a maior prova, Deus prova o amor dele. Como? Deus prova pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Você não ficou bom e Jesus morreu por você. Jesus morreu por você, sendo você ruim, sendo eu ruim, coração ruim, mente ruim, pensamentos ruins. Foi assim que Jesus Cristo morreu por nós. Ele provou o seu amor. E aí, para terminar, meus irmãos, nisto conhecemos o significado do amor. Cristo deu a sua vida por nós. 1 João, capítulo 3 e versículo 16. É engraçado que nos dois livros de João, João 3,16 e aqui em 1 João 3,16, fala desse amor de Deus. Veja só, lá em João 3,16 diz: Deus amou o mundo. E aqui em 1 João 3,16
Nisto conhecemos todo o significado de amor. Cristo deu a sua vida por nós. Então, se Deus resolveu um dia provar o nosso coração, nós temos que estar prontos. Pode ser que diariamente Ele já nos prove. Nos prove, será que eu amo o suficiente para conversar com Ele todos os dias? Eu amo o suficiente para vencer todas as tentações? Veja como a prova é diária, a prova do nosso amor por Ele. Também eu não sei, nunca fui jogado na cova dos leões. Para que Deus vai jogar você na cova dos leões? Ou eu? Se a gente não aguenta nem nada, não é? A pessoa fala, se eu te der um sopro, eu já te derrubo, por que eu vou te dar um tapa? Não é assim? Né? Então pronto. Não, ore como o salmista, ore como o salmista. Senhor, volte lá naquele versículo do salmista para a gente terminar. Sonda-me, ó Deus, analisa o meu coração, examina-me, avalia as minhas inquietões, vê se há em mim algum sentimento funesto. Quero que o Senhor me prove, Deus. E se tem alguma coisa ruim, faz um X aí. Vê se há em mim algum sentimento funesto. Guia-me pelo caminho da vida eterna. Me realinha. Me ajude a passar na prova. É o que ele está dizendo.